estudar a lição de número 2 na semana passada. Letícia, estava aqui semana passada? Estava. Começamos a estudar uma nova revista, um novo assunto que fala sobre a inspiração da Bíblia, sobre como que a Bíblia foi formada, de onde veio a Bíblia. Enfim, nós vamos estudar sobre esse tópico, que ultimamente tem sido um tópico principalmente pelos não cristãos, ou por aqueles que tentam desacreditar a Bíblia, tem sido muito levantado. É muito comum você ver hoje as pessoas levantando esse assunto, querendo provar a Bíblia com a ciência ao invés de provar a ciência com a Bíblia. Então, eu particularmente acho que é um assunto muito interessante, todo o assunto da revista. E foi até engraçado que quando eu falei com a Fabiana perguntou qual seria a próxima lição, aí eu falei para ela qual a próxima revista, ela falou, mas de novo esse assunto? Aí eu falei, porque a gente já estudou esse assunto várias, eu pelo menos já estudei no mínimo umas 4 ou 5 vezes ao longo da minha vida, assim, desde que eu me lembro da adolescência. Mas é um assunto que você deve estudar cada vez mais, porque cada vez mais o mundo tem tentado, como eu disse, provar a Bíblia com a ciência, e nós como cristãos temos que estar sempre prontos a provar a ciência com a Bíblia. Então é muito importante. E hoje nós vamos estudar na semana passada nós vimos sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade divina da Bíblia, e hoje nós vamos ver sobre a divina inspiração da Bíblia. Nós vamos ver que a Bíblia ela foi inspirada por Deus para ser escrita para nós, e nós vamos ver como que foi essa inspiração. Muita gente acha que não houve inspiração, outras pessoas, inspiração divina, outras pessoas acham que, eu já vi pessoas afirmando que a Bíblia ela foi um ditado verbal, ou seja, o próprio Deus ditou as palavras e cada autor da Bíblia fez uso desse ditado verbal para assim escrever a Bíblia. Nós vamos ver que não foi bem assim, nós vamos entrar a fundo nesse assunto. Nem foi uma autobiografia, né, de Deus. A Bíblia não é uma autobiografia. Ela não é uma autobiografia. Ela fala de Deus, ela fala dos atributos de Deus, ela fala da história de Deus, mas ela não é uma autobiografia de Deus. Isso. É um ponto que se diferencia de outras religiões. Muitas religiões elas têm como base, como texto base da sua doutrina base, da religião, uma autobiografia do fundador da religião. Uma autobiografia daquele que se apresenta como o pai da religião. No cristianismo isso não é assim que funciona. Apesar da Bíblia falar de Deus, ela não é uma autobiografia do próprio Deus. É porque ele não conta só da vida dele, né? Tipo assim, são várias pessoas que passaram e que viveram aquilo. E a gente vai estudar mais a fundo sobre isso, mas esse é um dos grandes pontos de confiabilidade da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é um livro, né? A Bíblia é um conjunto de livros, são 66 livros, onde cada livro complementa a si mesmo. Então a própria Bíblia ela se complementa, que é algo que se você trouxer para os dias de hoje é uma coisa quase que impossível. Como que você pega 66 livros que foram escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, e assim, autores completamente diferentes. Você tem autores eruditos e você tem autores sem estudo, que não era o erudito na palavra, que era uma pessoa comum. Então você tem 66 livros que foram escritos por autores diferentes, com, vamos dizer assim, conhecimentos diferentes, com culturas diferentes, em épocas diferentes, e que ainda assim se complementam de alguma forma, entendeu? Testificam um do outro. É um grande diferencial. Se você pegar hoje e você falar assim, bom, eu quero escrever uma nova Bíblia, e você pegar 66 pessoas, escrever 66 livros diferentes, não lembro agora o número de autores da Bíblia, mas se você pegar o mesmo número de autores, de lugares diferentes do mundo, com escolaridades diferentes, e mandar cada um escrever a mesma história, ainda que seja meio contar a história para todos eles, e falar, agora vai para sua casa, para o seu país, e conta essa história. Depois você juntar, certamente você vai ter uma inconsistência. Mas na Bíblia você não tem essa inconsistência. Então isso por si só, pelo menos para mim, já garante que, bom, alguma coisa tem de diferente na Bíblia. Ela pode não ser a palavra de Deus, assim, né? Não estou falando que não é, mas alguém pode, do meu ponto de vista, ela pode não ser a palavra de Deus, mas alguma coisa ela tem de diferente, porque como que você pega Gênesis e Apocalipse e
Um se complementa com o outro, passando pelos profetas, os profetas menores, os profetas maiores. Como que isso funciona? E o interessante é que tem referência verbal, contextual, tem um livro, você encontra referência dele em vários outros. Então, o mesmo assunto. Mesmo assim. É Deus mesmo. Então hoje nós vamos ver que a inspiração da Bíblia é divina, ela é verbal e ela é plenária. Divina, nós vamos entrar mais a fundo, divina porque ela foi inspirada por Deus, ou seja, o próprio Deus inspirou os autores da Bíblia a escrever o texto sagrado. Ela é verbal porque nós vamos ver mais a fundo sobre isso, porque o próprio Deus, ele inspira as pessoas. Nós vamos ver que forma essa inspiração, a gente vai destrinchar melhor esse verbal. E ela é plenária porque ela é plena, ou seja, todo o seu texto foi inspirado por Deus, foi divinamente inspirado por Deus. Não foi apenas uma parte, não foi só o Antigo Testamento, só o Novo Testamento. O Pentateuco foi inspirado por Deus, mas as cartas paulinas não foram, não. Toda ela é plenária. A inspiração divina da Bíblia ela é plenária. Então, para nós começarmos sobre a inspiração da Bíblia, é importante nós dizermos que a inspiração da Bíblia é uma doutrina. A inspiração da Bíblia não é um costume, a inspiração da Bíblia não é uma crença, a inspiração da Bíblia é uma doutrina. Diego, o que é uma doutrina? Doutrina é um ensinamento, doutrina é uma base. Então, isso é importante nós sabermos, porque muitas das vezes nós encontramos igrejas, até mesmo igrejas evangélicas, que divergem sobre a doutrina da inspiração bíblica. E isso é muito perigoso, primeiro, porque se você tira a inspiração divina da Bíblia, você descredita a Bíblia como a autoridade que ela é, que nós vimos na semana passada. E segundo, se você desvirtua, se você distorce a doutrina da divina inspiração da Bíblia, quando você desvirtua uma doutrina, você passa a ser considerado uma seita. Então é muito perigoso nós tratarmos a inspiração divina da Bíblia como apenas uma crença ou como apenas uma... não dá a devida seriedade que se deve ser dada. Nos últimos tempos tem surgido várias traduções da Bíblia, que, por exemplo, a Bíblia Viva, se não me engano, que não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Qual é a diferença entre uma tradução e uma paráfrase? A diferença é que numa tradução você pega um conjunto de pessoas, um colégio de pessoas, doutores, teólogos, enfim, que conhecem os originais, e aí a partir desses originais eles traduzem o texto bíblico para o idioma de destino. É claro que, se nós procurarmos erros na Bíblia, nós vamos encontrar. Mas como assim, Diego, erros na Bíblia? Sim, você encontra erros na Bíblia, erros de tradução. É por isso que existem as atualizações, para você poder chegar ao mais próximo do que realmente significa. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, em aramaico, que são línguas super antigas, que você fatalmente, além de você ter uma construção da língua ser construída de forma diferente do que o português, por exemplo, do que o latim. Então, muitas das vezes, uma palavra não tem um significado explícito, quando você traduz do grego para o português ou do hebraico para o português, porque você tem uma ideia, não um significado. Por exemplo, em português, Bíblia é Bíblia, em alemão é Bíblia. É a mesma coisa. Uma outra coisa, tem também o próprio sentido dentro do significado literal da palavra. Vamos comparar Brasil com Portugal. Se no Brasil você fala assim, embaraçado, significa complicado. Quem é jovem soltou pipa, a linha embaraçou, a linha da costureira embaraça na agulha. Mas embaraçado em Portugal significa grávida. Então você não pode dizer que o Diego está embaraçado. Como assim? Então esse tipo de problema acontece dentro das traduções para as várias línguas. Então, quando nós tratamos a inspiração divina da Bíblia, não como uma doutrina, mas como uma coisa corriqueira, não damos a devida seriedade que ela merece, nós podemos cair no problema de dar crédito a esses textos bíblicos, entre aspas, que não são traduções, mas que são paráfrases. E qual o problema de nós cairmos nessas paráfrases, ou darmos...
eu não vou dizer darmos crédito, mas darmos o mesmo nível de crédito de uma tradução e uma paráfrase. Porque uma paráfrase, ela diz algo que a Bíblia não diz. A paráfrase é, eu leio um texto, eu entendo aquilo ali e escrevo da forma como eu entendo, não necessariamente na forma como ele é. Então, por isso que é muito importante nós termos em mente que a divina inspiração da Bíblia, ela é uma doutrina, ela é um ensinamento que deve ser ensinado, que deve ser observado, que não deve ser principalmente desvirtuado. Porque isso, como nós já vimos na semana passada, se a Bíblia é o que nós chamamos de, é o nosso manual, para o crente, é o manual de regra, fé e prática, ou seja, se a Bíblia é o fundamento, é a base que nós precisamos para daí fazermos qualquer coisa, se nós tratarmos a Bíblia como algo falível, como algo humano, acaba tudo. É como um castelo de cartas, se você tirar a carta de baixo, um abraço, a Bíblia é isso. Você não pode, de forma nenhuma, descreditar a Bíblia. Por isso que existem algumas religiões, algumas seitas que nós cristãos, ou pelo menos a maioria dos evangélicos, enfim, entendem que essas religiões, que essas denominações são seitas e não são seitas, porque elas fundamentam, o fundamento principal da doutrina deles não é a Bíblia, mas sim livros escritos por homens. Não vale aqui a gente citar, podemos citar os adventistas, por exemplo. A base deles não é a Bíblia, são os escritos da Ellen White. Só que se você baseia toda uma religião, ou se você, ainda que você não baseie 100% a sua religião, mas você dê o mesmo peso ao escrito de um homem, de uma mulher, um homem com H maiúsculo, natureza humana, alguém de natureza humana, se você dá o mesmo peso para um texto de alguém de natureza humana, o mesmo tempo que você dá para a Bíblia, alguma coisa está errada. Então, é muito importante, de novo, por isso estou gastando esse tempo aqui, antes de nós entrarmos no assunto, para deixar bem claro de que a divina inspiração da Bíblia, ela é uma doutrina, ela é um ensinamento. Assim como nós temos a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção, nós temos a doutrina da divina inspiração da Bíblia. Não se esqueçam disso e não deixem de observar isso. É muito importante. Assim como você vai numa igreja, te apresentaram uma igreja nova, e você fala assim, tá bom, o que essa igreja acredita? Qual é o credo dessa igreja? O credo dessa igreja é de que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e a partir da morte vicária de Jesus Cristo, nós temos a redenção, nós temos a justificação, nós temos a regeneração, através do arrependimento dos nossos pecados. Bom, tá bom, a doutrina da salvação está ali, então a doutrina da salvação está de acordo com a Bíblia. Também quando você conheceu uma religião nova, uma igreja nova, uma denominação nova, vem cá, o que a Bíblia é para vocês? A Bíblia é divinamente inspirada? Como é essa inspiração? Então, nós devemos observar a doutrina da divina inspiração da Bíblia. Então, vamos lá. O primeiro tópico da doutrina da inspiração da Bíblia, da inspiração bíblica, é que a inspiração bíblica é divina. Não precisa de muita explicação. A doutrina a doutrina da inspiração bíblica diz que a inspiração bíblica ela é divina, ou seja, Deus, o próprio Deus, inspirou os autores dos livros da Bíblia ao que deveria ser escrito. Tanto que no Antigo Testamento aparece 3.800 vezes a expressão assim diz o Senhor. E quando nós lemos assim diz o Senhor, assim diz o próprio Deus. Senhor com S maiúsculo, o próprio Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24, versículo 4. Êxodo capítulo 24, verso 4. Diz assim: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Então, quando Deus, aqui no capítulo 24, quando Deus manda Moisés escrever, fica bem claro de que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ou seja, tudo aquilo que o próprio Deus falou a Moisés, Moisés assim as escreveu.
Nós podemos encontrar isso também em Jeremias capítulo 26, versículo 2. Abre em Jeremias. Jeremias capítulo 26, verso 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não esqueças nenhuma palavra. Então nós vemos de novo o próprio Deus falando para Jeremias: olha, escreve tudo aquilo que eu te digo. Diego, mas você falou no início que a Bíblia não é um ditado verbal, que a inspiração divina não é um ditado verbal. Então não estava muito bem, porque você falou que não foi Deus que ditou, mas aqui em Jeremias, o próprio Deus está falando para Jeremias que venha adotar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não esqueça nenhuma palavra. Então aqui Deus está falando para Jeremias que ele mandou Jeremias escrever aquilo ali. Vamos lá que a gente vai chegar no próximo tópico, quando a gente falar sobre a inspiração verbal, nós vamos entender como que a inspiração é verbal, mas ela não é um ditado. Continuando sobre a inspiração divina, vamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Coríntios, capítulo 2, verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então aqui a gente já tem, por exemplo, uma ideia dessa inspiração verbal. Paulo ele fala na sua carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, de que aquilo que ele escrevia, aquilo que ele falava, não eram palavras de sabedoria humana, mas palavras do Espírito de Deus, mas palavras do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo faz parte da Trindade, então o Espírito Santo também é Deus, apesar dele ser uma pessoa. Já falamos sobre isso, uma lição inteira, mas nós sabemos que, apesar do Espírito Santo ser uma pessoa, ele faz parte da Trindade e os três estão juntos em um só. Para continuar, por último, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, o livro de Apocalipse, logo no início, no primeiro versículo, deixa claro que aquilo que está no livro de Apocalipse foi uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente as coisas que brevemente deveriam acontecer. Então nós vemos mais uma vez bem claro de que o texto sagrado foi dado pelo próprio Deus. Aleluia. Por último, vamos abrir em Mateus capítulo 5, versículo 18, onde o próprio Jesus fala acerca da autoridade, da inspiração divina da Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nós vemos que, além da Bíblia ter uma inspiração divina do próprio Deus, nós vemos que Deus ele não é um Deus que mente. Então tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele escreveu, não ele mesmo escreveu, mas escreveu através dos autores, tudo isso deve ser considerado. Não devemos tirar nem um jota nem um tio.
Ou seja, quando eu falo, e eu falo bastante isso, que não existe uma vírgula na Bíblia que esteja ali por acaso, ela de fato não está ali por acaso. Tudo que está na Bíblia foi divinamente inspirado por Deus. Ah, então Deus quis que tivesse em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Deus quis que isso tivesse? Sim, Deus quis que isso estivesse na Bíblia. Aleluia. Ah, mas Deus quis que estivesse na Bíblia os provérbios de Salomão? Sim, Deus quis que estivesse na Bíblia os provérbios de Salomão. Até mesmo Eclesiastes, que é a sabedoria do homem debaixo do sol. Então, a sabedoria do homem terreno. Deus quis que estivesse. Tudo que está na Bíblia porque Deus quis. Ah, Diego, mas eu já ouvi falar sobre os livros apócrifos. Por que os livros apócrifos não estão na Bíblia? Alguém já teve contato com algum livro apócrifo? Eu já. Nunca leram? Recomendo vocês a buscar uma Bíblia católica, que tem os livros apócrifos. Por que os livros apócrifos não fazem parte do cânon bíblico que os cristãos, que nós usamos? Porque depois do concílio que ocorreu em esqueci a data. Mas depois do concílio que formou o cânon bíblico, entendeu-se que os livros apócrifos, eles não eram livros divinamente inspirados, eles não seguiam todas as regras que foram, depois da análise dos textos, claro, não foi, não, esse aqui eu não quero porque eu não gostei, não. Depois da análise feita, entenderam-se que esses livros não cumpriam todas as exigências ou as regras. Não tinham os parâmetros necessários. Os parâmetros necessários para serem considerados livros divinamente inspirados. Por isso eles não fazem parte. A gente provavelmente seria mais porque não teria ligação? Tem ligação, eles falam muitas coisas, sim. Tem coisas que, comparando com o resto do texto bíblico, não faz sentido. Ou seja, você tem um erro ali de concordância, vamos dizer assim, as histórias não batem. E tem coisas que são somente fatos históricos e que não têm espiritualmente relevância, vamos dizer assim. Mas tem eles na Bíblia sem ser aqui que pegaram e depois traduziram. Então, não existe uma Bíblia, né? Quando a gente vai estudar sobre isso, sobre como que foi formada a Bíblia, como que nós chegamos à Bíblia. Não existe uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela foi a tradução da Bíblia que Jesus... Não existe a Bíblia que Jesus usou. Não existe a Bíblia que Paulo usou. O que existe é o Pentateuco, que foi os escritos de Moisés. Bom, vamos lá. O escrito dos profetas, de Moisés e os salmos. Você tinha os seus escritos, então, por exemplo, Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, depois de Moisés, você tinha o Pentateuco. Moisés escreveu o Pentateuco e aquilo ficava no templo onde os sacerdotes, todo mundo tinha acesso, os fariseus, eles tinham um texto sagrado ali. Não era como um diário, nada disso. Não, era um texto que Moisés escreveu. Paralelo a isso, você tinha os textos que os profetas escreveram, os salmos, você tinha os reis, como Salomão, você tinha esses textos, vamos dizer assim, aleatórios, vamos dizer. Mas não é que Salomão pegou o Pentateuco e falou assim, bom, aqui está o Pentateuco que Moisés escreveu, agora eu vou adicionar mais coisas ao Pentateuco. Aí pegou o texto do Pentateuco e adicionou mais coisas ali. Não foi isso que aconteceu. Salomão estava lá, tinha o texto, o Pentateuco, né, a Torá, que eles liam, que eles estudavam e tudo mais, mas Salomão foi e escreveu os seus provérbios. Davi foi lá e escreveu os seus salmos. Isaías foi lá e escreveu o seu texto, Oséias, Abacuque, Amós, enfim, todos os profetas. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, quando ele foi no templo, os fariseus, tinha lá o texto, a Torá, o Pentateuco. O texto, vamos dizer assim, o texto base dele, o texto... Mas ele também citava os profetas. Mas citava os profetas. Isaías acerca de vós. Então, eles tinham não um livro inteiro com todo o compilado dos escritos. Era um livro separado. Mas eram coisas escritos separados. É como se, por exemplo, hoje a gente tivesse aqui os escritos do pastor Joab, os escritos do presbítero de Ivanô, do diácono Vinícius, tinha os escritos da irmã Uche, e a gente usava aqui o diácono
Vinícius falou aí há 3 anos atrás que o céu é azul e as paredes são amarelas. Ah, legal, interessante. Entendeu? Então, são escritos separados, vamos dizer assim. Aí no Novo Testamento você tem Paulo. Paulo ele escreveu cartas. Escreveu uma carta para os romanos, uma carta para os coríntios, para a igreja de Corinto, escreveu para Timóteo, escreveu para Tito. Pedro escreve a sua carta. João é exilado na ilha de Patmos, escreve o livro do Apocalipse. Então são escritos separados que, depois que isso tudo é recuperado, agora já no mundo moderno, que isso é recuperado, que isso é analisado, que isso é... Vem cá, isso aqui faz sentido pra gente, vamos estudar e ver o que é o que. E aí depois que você define os parâmetros de entrada no cânon bíblico, para formar a Bíblia, esses textos são analisados e as pessoas começaram a ver que eles um comprovava o outro. A maior descoberta que foi feita, a maior quantidade de texto bíblico, a maior descoberta de texto, a maior quantidade de texto bíblico descoberta foram os manuscritos do Mar Morto, que ficam, se não me engano, em Jerusalém ou na Inglaterra. Tem um museu que fica os textos originais. Tem um museu. Tem muitas coisas no Museu do Louvre também. Né? No Louvre tem? Eu não sei, eu posso pesquisar de novo e trazer para você, mas tem um lugar que tem os manuscritos do Mar Morto, que assim, a gente não pode garantir que são os textos originais, sei lá, se lá tiver a carta de Paulo aos Romanos, a gente não pode garantir que foi aquilo lá que Paulo escreveu, porque existiam os copistas. Então você tinha um texto, você não tinha, você apertava o botão e imprimia. Naquela época não tinha imprensa. Você tinha que copiar. Então, toda essa análise, e aí a gente está entrando num assunto completamente diferente da lição, mas só para terminar, toda essa análise do texto, ela leva em consideração sempre cópias. Então, um texto, uma carta dessa, um escrito desse, tinham várias cópias. Então, você não vai conseguir o original que Moisés escreveu, você não vai conseguir isso. Para poder perpetuar. Isso, você conseguir as cópias. Apodreciam. E aí, nas cópias, você tem cópias erradas, você tem cópias que não batem. Por isso que existem parâmetros para analisar se um texto realmente é um texto divinamente inspirado, entendeu? Por isso que quando nós estudamos a forma como a Bíblia foi formada, todas as cópias que existiram, as análises que existiam, quando a gente reúne tudo isso e a gente pega a Bíblia como nós conhecemos hoje e a gente vê, por exemplo, Êxodo sendo confirmado em Atos, nós vemos Isaías sendo confirmado, sabe? Nós vemos Isaías sendo confirmado em Gênesis. Nós vemos Mateus e toda a história sendo confirmada, todos os escritos sendo confirmados. Olha só, humanamente isso é impossível. É como a gente trata o criacionismo e o evolucionismo, por exemplo. Não, peraí. Então você quer dizer que todo o meio ambiente, toda a ecologia, os animais, a complexidade do ser humano, a complexidade do mundo, da ciência, da física, da matemática, tudo isso foi fruto de uma explosão? Contradição. Mas é muito mais fácil para mim. As pessoas falam, mas como que você acredita em Deus? Bom, para mim é muito mais fácil acreditar que uma pessoa, aleluia, que não seja Deus, é muito mais fácil para mim acreditar que uma pessoa toda poderosa conseguiu pensar em tudo isso e criar tudo isso, do que tudo isso ter sido originado de uma explosão. E essa teoria da explosão cai por terra, porque para que se exploda é preciso que alguma coisa existisse para explodir, não é isso? E quem criou aquela coisa que explodiu? Então é por isso que racionalmente, quando você analisa a Bíblia, olha só, é difícil isso aqui ter sido escrito por ser inspirado, ter uma inspiração humana, porque todo o trabalho, tudo que envolve a formação da Bíblia não faz sentido ser humano. Até porque, como você falou, quando Isaías se confirma em Mateus, a gente está falando de quase 1000 anos de diferença. Então, tipo, são 700 anos, né? Como que você fala que... Não é que alguém falou ali, não, são anos, 1000 anos de diferença, é uma coisa absurda. Bom, então nós cremos, a doutrina da inspiração bíblica diz que a inspiração da Bíblia é divina, ou seja, o próprio Deus inspirou a Bíblia, os autores da Bíblia a escreverem o que estava ali. Então tudo que aqui está escrito
veio diretamente do próprio Deus. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o próprio Deus inspirou os autores a escrever as coisas que eles escreveram. A segunda coisa que a doutrina da inspiração bíblica diz é que a inspiração bíblica ela é verbal. Bom, vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Agora o versículo 16. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Aqui no versículo 16, quando nós lemos toda a escritura divinamente inspirada, esse divinamente inspirada vem do grego theopneustos, que significa uma inspiração divina no sentido de soprado, ou seja, divinamente inspirada, e aí por isso que a gente fala que às vezes acontecem erros de tradução, porque é uma palavra que não tem um significado direto no português. O significado no português é uma expressão. Mas o divinamente inspirado é diferente, por exemplo, porque hoje quando a gente fala assim, bom, eu sou um pintor, e aí eu quero pintar. Hoje está um dia bonito, eu vou para o Tiergarten, porque o Tiergarten ele me inspira a pintar. Por quê? Eu sento ali, boto o meu cavalete, pego a minha tinta e eu olho e falo, nossa, que lugar bonito, o passarinho, e aí aquilo me dá inspiração para pintar. Quando nós falamos que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, não é esse tipo de inspiração que nós estamos falando. Não é que Paulo, por exemplo, falou assim, quer saber, tem muito tempo que eu não falo com os romanos, eu vou escrever uma carta para eles. Eu vou ali para o Tiergarten ali, eu vou escrever uma carta para eles, porque é um lugar tranquilo, um lugar bonito, e isso vai me inspirar a escrever uma carta. Não foi isso que aconteceu. Quando nós falamos, e aqui quando Paulo fala a Timóteo, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, e como nós falamos que a Bíblia ela é uma inspiração verbal, aqui imagina que é como se Deus soprasse a palavra, soprasse o que deveria ser escrito, e os escritores, os autores da Bíblia, inspirassem essa palavra. Ou seja, inspirar. Então é como se Deus soprasse e os escritores inspirassem. Diego, mas isso é um ditado verbal? Não. Qual é a diferença? Mas não seria porque eles viveram aquela situação? Não necessariamente. Não. Porque João, por exemplo, ele não viveu aquela situação. O que João teve foi uma revelação. Então, João não escreveu aquilo que ele viveu. Ele escreveu aquilo que ele viu, aquilo que foi revelado. O Apocalipse, no caso, né? O Apocalipse, Eu pergunto isso porque me deu uma dúvida aqui. Por que eu acho que está dentro disso que você está falando, por que a Bíblia não pode ser mais escrita? Por que hoje em dia não há pessoas inspiradas, Deus não inspira as pessoas para continuar ela? Ou é porque ela acabou ali, terminou? Porque toda a revelação de Deus para o homem se encerrou. Não tem mais o que Deus revelar. Entendeu? Não é que não tem mais, porque a revelação de Deus é finita. É o suficiente para que nós É porque ela é suficiente. Não tem nada mais que você precise saber para você voltar a ter comunhão com Deus. Entendeu? Então não é que Deus não revela mais, porque Deus é finito, porque acabou a sua revelação. Por exemplo, eu chegar para você e falar assim, olha só, tudo que eu sei, eu já te ensinei, Letícia. Isso pode acontecer. Você chegar e me fazer uma pergunta, eu falar, olha, não sei. Tudo que eu sei, eu já te ensinei. Seja em qualquer nível, em qualquer âmbito. Isso é porque a minha revelação para você ela é finita, ela acaba. A revelação de Deus para o homem, ela não é finita, ela é infinita. Tem muito mais coisa para nós sabermos e entendermos. No entanto, qual é o propósito da Bíblia? É nos levar de volta a Deus.
tudo que nós precisamos saber para que nós possamos voltar a Deus está na Bíblia. Não precisa de mais nada. Então ninguém vai ter esse, vai ser inspirado, ninguém vai ter esse poder. Se você ouvir que, por isso que é importante nós sempre termos em mente de que a inspiração bíblica ela é uma doutrina. Porque se chegar amanhã depois uma pessoa aqui e falar assim, porque eu estou aqui com um livro que eu escrevi, que o próprio Deus me revelou, que o próprio Deus me inspirou. Não é uma inspiração divina. Não tem como ser uma inspiração divina. Não faz sentido alguém escrever alguma coisa e afirmar que foi inspirado por Deus para escrever aquilo. Porque tudo que Deus tinha para falar, vamos dizer assim, Ele já falou. Tudo que Deus tinha para escrever, Ele já escreveu. Seria mais, então, Ele escrever um testemunho. Sim, eu posso escrever um testemunho. Eu posso escrever, eu escrevi um livro, que nem muito comum você ouvir isso. Porque Deus me inspirou para escrever um livro. Né? Porque eu estudei, e aí, por que eu leio um texto, eu li 1 Timóteo e entendi uma coisa, o pastor leu e entendeu outra. Por que isso acontece? As pessoas falam, porque eu estava estudando a Bíblia e aí o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me revelou. Ele não te revelou nada novo. A gente vai falar mais sobre isso. Ele te revelou algo que estava escondido para você. Mas não é que ele te revelou algo novo de particular interpretação. Ou seja, só eu entendi aquilo, só eu aprendi aquilo, entendeu? Isso não existe mais. Não existe uma revelação de particular interpretação. É por isso que, como eu falei, é perigoso religiões, seitas, ou denominações que baseiam o seu credo, baseiam as suas doutrinas em um escrito que não seja a Bíblia. Porque quando você faz isso, se eu criar aqui a Igreja do Diego e eu falar que, olha só, nós vamos usar a Bíblia como base, mas a gente vai usar aqui o meu livro também que eu escrevi. Então eu estou dando o mesmo peso para o meu livro, o peso que eu dou para a Bíblia. Ou seja, o meu livro é algo que só eu recebi. Por isso nós estamos estudando ele. Isso não existe. Cuidado com isso. Por isso que a nossa fonte tem que ser sempre a Bíblia. Mas se ele faz igual a você, se ele tem um livrinho ali que ele acompanha, ele faz o estudo, mas ele tem os versículos da Bíblia e você está lendo. Se o meu livro for baseado na Bíblia, por isso que a Bíblia tem sempre que ser a nossa base. Se o meu livro for baseado na Bíblia, tudo bem. Agora, se o meu livro for baseado numa revelação que eu recebi particularmente de Deus, aí não. Ou nas suas axiologias. Ou nas minhas axiologias, nas minhas teorias, aí não. Por isso que a nossa base tem que ser a Bíblia, sempre. Mas eu li um livro, tem um livro muito bom que me indicaram e tal. Tudo bem você ler o livro, mas lê o livro com a Bíblia do lado. O livro diz que o céu é azul e a água é transparente. Está escrito aqui em Isaías capítulo 2, versículo 3. Bom, vou lá em Isaías capítulo 2, versículo 3. A palavra final tem que ser sempre. Aqui diz que o céu é azul e a água é transparente? Diz. Então tá ok. Próximo parágrafo. Aqui diz que os passarinhos voam e se alimentam através do seu bico. Mas não tem referência bíblica. Bom, o que a Bíblia diz sobre isso? Não, a Bíblia diz que o passarinho não voa e que o passarinho não come, só bebe água. Bom, então o livro está errado, eu jogo fora, fico com a Bíblia. A nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de referência tem sempre que ser a Bíblia. Para tudo. Para livro, para pregação, para hino, para louvor. Ouvi um hino maravilhoso, muito bonito esse hino e tal. Que legal. Cantou a primeira, cantou a segunda, cantou a terceira. Pega a letra do hino e pega a Bíblia. O que a letra do hino fala? E o que a Bíblia fala? Gostei muito de um pregador, eu ouvi uma mensagem na internet, no YouTube, Instagram, Facebook, sei lá onde for. Muito bom, o pastor fala, a pessoa fala bem e tal, muito interessante. Tá bom, pega a pregação e pega a Bíblia. Sempre baseado na Bíblia. Ok? O pastor José Antônio, na Itália, mandou o grupo de louvor parar de cantar e chamou a atenção do ministro de louvor e deu explicação para a igreja. Eles cantaram um hino de uma cantora, não vou citar nome. No hino ela cantava assim: a profecia se cumpriu, trazendo fome e sede de ti. Então eu vou aproveitar e eu vou evangelizar e falar de ti. O pastor falou assim:
Jesus veio e ela ficou. Isso está lá no livro de Isaías. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome e sede sobre a terra. Não sede de pão e nem sede d'água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então fala do quê? Do arrebatamento, a inspiração da palavra vai sair, vão procurar e não vão achar. Se ela está aqui para evangelizar, ela ficou, entendeu? Então é erro. Não segue ela, porque senão você vai ficar também. Não segue ela, entendeu? Então, quando nós falamos que a inspiração da Bíblia é verbal, essa inspiração não é um ditado. Deus não chegou para Moisés e falou: Moisés, senta aqui. Olha só, escreve aí. Eu, o Senhor, teu Deus, te digo que. Mas que, Senhor? Isso, que? Coloca uma vírgula agora, Moisés. Ah, tá. Não foi assim que a Bíblia foi escrita. Não foi assim que a Bíblia foi inspirada. Por outro lado, a Bíblia não foi inspirada no sentido de que Moisés, hoje eu estou sem fazer nada aqui, não tenho muito trabalho, eu vou escrever alguma coisa. E aí Moisés vai lá, sobe no Monte Sinai, e de lá ele, que lugar bonito, paisagem legal, vou escrever. Não foi assim a inspiração. Foi uma inspiração no sentido de que Deus, ele sopra, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, Deus, ele sopra as suas palavras e os autores inspiram as suas palavras. Ficou claro isso para todo mundo? Como que a inspiração é verbal? Ela é verbal, ou seja, tudo que aquilo foi escrito, tudo que na Bíblia está escrito, foi inspirado por Deus, as palavras, as vírgulas, os símbolos, as pausas, ou seja, não existe uma vírgula na Bíblia que esteja fora do lugar. Então quer dizer que Deus, ele disse aonde tinha que estar a vírgula? Não, ele inspirou os autores aonde colocar a vírgula. Mas como que isso é possível? Como que os autores conseguiam capturar aonde tinham que colocar a vírgula, qual palavra eles tinham que usar, que eles deveriam usar, se não for uma inspiração verbal? Aí é que está, não vou dizer a mágica, mas aí é que está o segredo. O mistério. Aí é que está o mistério que a gente não consegue entender e que não cabe a gente entender. Porque o que cabe a gente entender é o que nós precisamos fazer. Eu preciso ter comunhão com Deus. O que nós precisamos fazer para ter comunhão com Deus. E para eu voltar a ter comunhão com Deus, eu não preciso entender ipsis literis como que foi a expressão da vida, da Bíblia. Eu preciso entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esse foi a inspiração da Bíblia, ela é verbal. Abra em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, quando a gente vê aqui disse-me, de novo, não é um ditado verbal, mas João, ele foi inspirado, ou seja, ele inspirou as palavras que Deus soprou para ele, e entendeu que ele deveria escrever, e disse-me, escreve, bem-aventurados e tudo mais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mandamentos, não os 10 mandamentos, mas são mandamentos no sentido de que Deus mandou escrever aquelas coisas. Ou seja, Deus inspirou Paulo a escrever aquelas coisas. Diego, olha só, eu estou muito confuso, porque ao mesmo tempo que você fala que a Bíblia não foi um ditado verbal, mas sim uma inspiração, ou seja, Deus, ele sopra as palavras e os autores inspiram. Como que cada palavra, cada vírgula que está na Bíblia foi de fato aquilo que Deus queria, se não for um ditado verbal? Porque eu falo com meu filho, fala isso, escreve isso ou faz aquilo, e o meu filho que mora comigo não entende e faz errado. E como que uma pessoa consegue entender o que Deus queria? Aí é que está o segredo. A comunhão que os autores da Bíblia tinham com Deus era tão grande, mas tão grande, a ação sobrenatural, a ação divina, sobrenatural, foi tão intensa no registro da Bíblia que o resultado disso foram os autores conseguirem capturar em sua essência e integridade tudo aquilo que o próprio Deus queria transmitir. Aí é onde começa a maravilhosidade da Bíblia. Tem uma coisa interessante, quando Jesus ressuscita,
e aparece aos discípulos. Em João está escrito que ele abriu, ele disse assim, são essas as palavras que foram escritas de mim. E diz que ele abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. E em Lucas diz que ele assoprou e disse, recebei o Espírito Santo. Aí você vê lá, ele diz que o Espírito Santo veio para ensinar e fazer lembrar todas as coisas. Então eu creio que o entendimento deles foram abertos através deste sopro e do recebimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo explicasse, ensinasse e fizesse eles entender. A gente pode ter uma ideia muito superficial, muito 0,5% do que isso significa, essa inspiração divina da Bíblia, esse sopro das palavras por parte de Deus e a inspiração dessas palavras por parte dos autores. A gente pode ter uma ideia no nosso dia a dia. Estou aqui ensinando. Pela comunhão que eu tenho com o pastor, com o presbítero Ivanor, com o diácono Vinícius, se eu estou aqui ensinando, falando alguma coisa, e eu olho para o presbítero Ivanor e ele mexe a sobrancelha direita, eu sei que ele quer falar. Se ele mexe à esquerda, eu sei que eu estou certo. Se ele mexe as duas, eu sei que eu falei besteira. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ele. Porque a nossa sinergia, a nossa sintonia é tão grande que a gente consegue entender um ao outro sem precisar falar. Isso é 0,00001% do que aconteceu com os autores e com Deus. Mas é mais ou menos nessa linha para a gente ter uma ideia do que significa inspiração divina sem ser ditado verbal. A comunhão, a ação divina, e aí, claro, muito mais parte de Deus do que por parte dos homens, porque o homem é pecador e Deus é santo, e também porque a iniciativa partiu de Deus, Deus queria que isso estivesse escrito. Então a ação divina, ela foi de forma milagrosa, de forma sobrenatural, fundamental para essa inspiração dos escritos da Bíblia. Então, sobre a doutrina da inspiração bíblica, que de novo é muito importante, nós devemos sempre observar. A inspiração da Bíblia é uma doutrina, é um ensinamento, é algo que deve ser observado e ensinado. Diz que a inspiração da Bíblia, a inspiração bíblica ela é divina, ou seja, de parte de Deus. Nada que está aqui veio do homem, veio tudo de Deus. E ela é verbal, mas não é ditado. Ou seja, Deus inspirou todas as palavras. Tudo que foi escrito veio diretamente da parte de Deus. Ele está escrito assim como ele quis, apesar de não ter sido ditado verbal, de novo. E o terceiro ponto da doutrina da inspiração da Bíblia, da inspiração bíblica, diz respeito acerca da plenitude da inspiração bíblica, da inspiração divina da Bíblia. Como assim plenitude, Diego? A inspiração da Bíblia, ela é plenária, ou seja, ela é plena, ela é total, ela é completa. Tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Diego, como assim tudo? Tudo. Abre Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Ponto. É isso. Isso foi inspirado por Deus. No princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Ah, mas tem uma Bíblia aqui que fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula. Está errado. No princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus dá a palavra de acordo com tudo que precisa ser escrito ou falado. Tem uma das cartas que Paulo fala, orai por nós, para que nos seja dada a palavra no abrir da nossa boca. Quem já leu esse versículo? Então Deus dá a palavra. Mas a palavra que ele ia dizer não é uma frase, um texto, uma mensagem, isso. Entendeu? Então, ali vai ter todos esses Por que faz diferença? Porque se for, no princípio criou Deus os céus e a terra, vírgula, e a terra era sem forma e vazia, implica uma continuidade. Deus criou a terra sem forma e vazia. Quando eu falo que, no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra, ponto. E a terra era sem forma e vazia. Bom, então entre o versículo 1 e o versículo 2 tem um espaço de tempo. Quanto tempo? Não sei. No princípio, ele significa antes de tudo. Mas tem um espaço de tempo aí. Então percebam como que um ponto e uma vírgula faz diferença. E como que um ponto e uma vírgula também foi inspirado por Deus.
É por isso que sempre que nós lemos a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia como um livro comum. A gente não pode ler a Bíblia como a gente lê o jornal. Porque no jornal você entende o que você quer entender. No jornal você entende como que alguém escreveu. Na Bíblia a gente tem que entender como nós temos que entender. Por isso que nós temos que observar as regras de interpretação da Bíblia, as regras de leitura da Bíblia. Não ler versículo sozinho. Tem versículo que você pode ler sozinho. Tem versículo que você não pode ler sozinho. Por isso que é importante nós observarmos tudo isso. Tudo que está na Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, ela é plenária. O ponto, a vírgula, o número, a letra maiúscula está ali porque está ali. Não é que escreveu o Senhor com S maiúsculo porque é início de frase. Não. O Senhor com S maiúsculo tem um porquê, tem um motivo. Sempre que você lê Senhor com S maiúsculo na Bíblia, é o próprio Deus. Sempre que você lê anjo com A na Bíblia, tem um significado diferente, com A maiúsculo, tem um significado diferente de anjo com A minúsculo. Tudo na Bíblia tem um motivo. Porque a Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, ela é plenária, ela é total. Deus, ele inspirou todo o texto bíblico. Não existe nada na Bíblia que não tenha sido inspirado por Deus. Se está aqui nessa Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Se a gente pegar a Bíblia, se a gente pegar os livros apócrifos, entende-se que eles não foram inspirados por Deus. Por quê? Uma outra aula, tem as suas regras, a gente pode discutir sobre isso. Mas a Bíblia, esses 66 livros, eles foram na sua totalidade inspirados pelo próprio Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 de novo. Por que isso faz diferença, Diego? A gente ter na doutrina, de novo, a inspiração da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia é uma doutrina. Não é um credo, não é um costume, não é um achismo. Por que é importante nós termos na doutrina da inspiração divina da Bíblia, que a inspiração bíblica ela é plenária? Porque 2 Timóteo capítulo 3, 16, Paulo diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso significa que toda a Bíblia serve para o nosso aprendizado. Toda. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, profetas menores, o profeta maior, Jó, Salmos, Gênesis, qualquer coisa da Bíblia serve para o nosso ensinamento. Diego, mas se eu pegar o Pentateuco, se eu pegar lá Jeremias, se eu pegar Oséias, se eu pegar Abacuque, escreveu para um povo específico, escreveu para uma época específica. Então, já passou 4.000 anos, é 2022, o mundo é outro, o mundo mudou. Olha só, toda a escritura divinamente inspirada. Você crê que a Bíblia foi inspirada na sua totalidade? Não, creio, isso para mim está claro. A Bíblia inteira foi inspirada por Deus. Então a Bíblia inteira serve para mim e para você. Não importa se a gente mora em 2022, se a gente vive em 2020, em 2010, em 2000, se a gente vive em 3043. Se Jesus demorar mais 1000 anos para voltar, em 3022, a Bíblia na sua totalidade vai servir para ensinar, redarguir, corrigir e instruir com justiça. Mas isso foi... Diego, você não está entendendo, é outros tempos. Não, olha só, não é outros tempos. Se nós cremos que a Bíblia foi divinamente inspirada, então nós cremos que o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é a própria palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz que toda a sua escritura serve para nos ensinar. Aleluia. Então não importa para quem foi escrito, não importa em que ocasião foi escrito, não importa em que contexto foi escrito, ela serve para nos ensinar. É claro que quando a gente for falar mais sobre isso, sobre a inspiração, sobre os autores em si, é claro que nós temos que analisar o contexto para entender a mensagem, mas ela serve também. Ou seja, existem textos na Bíblia que eles foram escritos em um contexto específico, numa situação específica, e nós não podemos tirar nós não podemos tirar aquela palavra, aquele versículo daquele contexto, mas serve para o nosso ensinamento. É o famoso todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então eu posso tudo? Não, você pode todas estas coisas. Sofrer, passar necessidade. Então, tem aquele contexto.
Eu não posso tirar aquela palavra do contexto, aquele versículo do contexto e aplicar como eu quero. Ah, mas então quer dizer que somente Paulo podia sofrer? Não, nós também podemos sofrer. Nós podemos todas estas coisas, não todas as coisas. Então a inspiração da Bíblia, ela é plenária. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não despreze nada na palavra de Deus. Nada. Ah, mas Judas não tem nem capítulo, é um capítulo só. É muito pequeno, não é importante para mim. É importante. Levítico é muito chato. Levítico é muito chato. Uma vez, eu lembro que uma vez eu falei com meu avô assim, eu estava lendo a Bíblia e tal, e aí tinha a genealogia, né? Parte da genealogia lá, porque você começa a ler a Bíblia, né? Você fala, eu vou ler a Bíblia, 2022, 1º de janeiro, eu vou ler a Bíblia todo um ano. Aí você começa, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, aí fica legal e vem genealogia, é um balde de água fria. Acho que 95 é um teste para saber. Eu acho que genealogia está ali, que é um teste para saber. Uma mensagem sobre gênero. É um teste, eu creio que é um teste de Deus para saber se realmente você está disposto. Porque se você passar pela genealogia, o resto é mole. Aí tem a genealogia. Eu falei com meu avô, genealogia é chato. É muito chato. Aí ele falou, tudo na Bíblia tem um propósito. A genealogia está lá porque Deus quis que estivesse. E não é para provar que Jesus é filho de Davi. Tem uma doutrina ali, tem um ensinamento ali, tem um porquê ali. Então quando você lê a Bíblia, não deixe de ler a genealogia. Você está pulando algo que Deus te deu. Então tudo que está na Bíblia é para o nosso ensinamento. Pô, Diego, mas genealogia para a gente aprender alguma coisa? Sim, é para aprender. Mas o que eu vou aprender com genealogia? Lê a hora que você vai aprender. Pode ter certeza que você vai aprender alguma coisa com a genealogia que está na Bíblia. Porque foi Deus que inspirou. Foi Deus que escreveu. Romanos, capítulo 15, versículo 4, Paulo diz, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se está escrito, serve para nós de alguma forma. Por mais que a gente não entenda, mas serve para nós de alguma forma. Por exemplo, um pastor na Itália contou uma experiência interessante. E durante o culto, o pastor deu a oportunidade para um irmão dar um testemunho. Aí ele falou assim, irmãos, eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Todo mundo pensou que ele fosse explanar brevemente. Ele leu a genealogia de Jesus e se sentou. Ninguém entendeu nada, todo mundo ficou assim. O que esse irmão fez? Aí veio o pastor e pregou no culto, pregou, e tinha muito tempo que ninguém se convertia. Naquele culto se converteu uma pessoa. O pastor pensou, a minha mensagem, ele falou profundo no coração desse aí. Aí a pessoa falou assim, lá na frente, quando se entregou, pastor, estou muito alegre, posso falar uma coisa? Ele pode. Gente, eu não sabia que Jesus tinha irmão, que a família dele era tão grande assim. Eu pensava que a sua mãe não teve mais ninguém. Mas quando eu ouvi a genealogia, a descendência dele, aquilo me tocou. Olha só. Genealogia salvando. Quem diria isso? Nossa. Toda a palavra foi inspirada. Se toda a palavra foi inspirada, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Sobre a inspiração divina e os autores da Bíblia. Tá, Diego, eu entendi então que a inspiração da Bíblia ela é divina, ela é verbal e ela é plenária. Entendi. Mas e os autores? Como funcionou isso com os autores? Bom, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. Como que foi essa inspiração, então, nos autores? Está aí, o Espírito Santo. O que Paulo está falando?
quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? E quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Então, nada melhor do que o Espírito Santo para fazer essa ponte entre o homem e Deus. O Espírito Santo fez essa ponte entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, sobre o que deveria ser escrito, como deveria ser escrito, que palavras deveria ser escrito. Então, o Espírito Santo, ele garantiu, ele ficou ali no meio termo, ele ficou no meio campo, entre Deus e o homem. De um lado, ele garante que tudo aquilo que estava sendo escrito era o que Deus queria que fosse escrito. Do outro lado, ele garantia que os autores tivessem liberdade, dentro das suas próprias limitações, para escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. Olha como foi complexo a criação, o escrito da Bíblia. O Espírito Santo, ele ficou no meio campo, entre Deus e o homem. De um lado, ele falava assim, Deus, você quer que eu escreva? Tá bom, entendi, é isso. Olha só, escreve assim e tal. Mas como que eu vou escrever? Não, escreve assim, vai escrevendo. Deixa eu vir, vai escrevendo. E aí eles escreviam e chegava ali em como que Deus queria que fosse. O Espírito Santo foi o mediador dessa inspiração. Sem o Espírito Santo não haveria como ter essa inspiração divina da Bíblia. Que, de novo, a inspiração da Bíblia não foi um ditado verbal. O próprio Deus não ditou para o homem, mas ele inspirou, ele soprou aquilo que deveria ser falado e o homem inspirou aquilo que deveria ser escrito. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, nós vemos que o Espírito Santo, ele mediou ele mediou essa inspiração divina, inspirando os escritores a escreverem o texto sagrado. Ele inspirou não só os pensamentos e as ideias, mas as palavras, a forma como escrever. E nós vamos ver isso nos próprios textos. Tanto que se a gente olhar Salmos e a gente olhar Samuel e comparar com Provérbios, nós vamos ver que são livros que foram escritos de forma completamente diferente. Ou seja, apesar de a mensagem vir de Deus, quem escreveu foi um homem. Se a Bíblia tivesse sido escrita através de um ditado formal, todos os livros teriam a mesma característica. Todos os livros teriam sido escritos da mesma forma, certo? Porque Deus é um só. E nenhum deles leu o que o outro escreveu. Não, depende, né? Paulo leu o que Moisés escreveu, por exemplo. Entendeu? Sim, Paulo tinha acesso a ler. Paulo era um fariseu. Pedro também leu. Mateus também leu. Mateus, Marcos, Lucas e João viram a mesma coisa, mas escreveram de formas diferentes. Por quê? Não são os evangelhos? Ele viu a mesma coisa. Mas por que ele escreveu de forma diferente? Por que João fala de uma coisa, fala da mesma coisa de um jeito, mas Mateus fala da mesma coisa de outro jeito? E João de um terceiro, e Marcos, tem coisa que só Marcos fala, tem coisa que só dois falam. Por quê? É o mesmo texto e é o mesmo Deus. Então, apesar da inspiração vir do mesmo Deus, a prova de que não foi um ditado é que essa inspiração, as palavras foram escritas respeitando as qualidades, atributos e as limitações daqueles que escreveram. Então, por exemplo, Salmos é um livro poético. A forma como ele foi escrito é em forma de poesia. Provérbios foi escrito em forma de provérbios, de conselhos, de frases pequenas. Samuel, 1 e 2 Samuel, é um relato. O livro das crônicas são as crônicas dos reis. Fatos históricos, detalhes, datas. O que os reis fizeram. Então, você vê que cada livro tem a sua particularidade. Cada livro tem a sua forma de escrever. Quando você começa a ler os livros, e aí, claro, se você for... se você ler muito, estudar muito, e aí, por mais que você... Se você der uma pessoa que lê muito, uma pessoa que conhece o texto bíblico, você der um versículo solto, ela vai saber não só, ou uma passagem, ela vai saber não só que aquilo ali, aquela passagem de Pedro, por exemplo, não porque ela já conhece o texto de Pedro, mas porque ela conhece o estilo de Pedro. Bom, pelo que está escrito aqui, foi Pedro, porque Pedro tinha esse estilo. Assim como se você pegar um Machado de Assis e um Monteiro Lobato, você vai saber, bom, esse texto aqui é Monteiro Lobato.
Não, esse texto aqui é Machado de Assis. Você pega um quadro, você olha para o quadro e fala assim, não, isso aqui é um Monet, não, isso aqui é um Picasso. Por quê? Porque você sabe a identidade do Picasso, você sabe a identidade do Monet. Na Bíblia, quando você pega o texto sagrado, dependendo do livro, cada autor escrevia no seu próprio jeito. Pedro, ele tinha um jeito de escrever completamente diferente de Paulo, porque Pedro era diferente de Paulo. Mas a palavra não era de Deus? A inspiração não veio do próprio Deus? Sim, por isso que é mais uma prova de que a Bíblia não foi um ditado verbal. Porque se fosse verbal, todo mundo Teria que igual. escrever a mesma coisa. Seria Aí igual. não teria sentido. Você quer falar, Fran? Não, Você levantou a mão? levantei, mas você já falou. Que eu Ah, tá. Fala. Obrigada. Eu tenho uma pergunta meio complicada. Mano. Antes de Jesus e do Espírito Santo, de Jesus voltar para o céu e mandar o Espírito Santo para cá, esses escritores foram inspirados diretamente pelo próprio Deus. E depois que o Espírito Santo veio, depois de Jesus voltar para o céu, o Espírito Santo inspirou o resto dos livros? Ou necessariamente o Espírito Santo já estava aqui na Terra antes mesmo de Jesus voltar para o céu? Então, não é que o Espírito Santo, porque a gente entende que a atuação do Espírito Santo só começou depois que Jesus volta para o céu. Na verdade, a atuação do Espírito Santo sempre ocorreu. Quando Jesus volta para o céu, o Espírito Santo é derramado. O melhor exemplo disso, de entender isso, é conta-gota. Quando você tem um bebê, como que você dá remédio para o bebê? Conta-gota. Uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas. Quando você é um adulto, quando você é um adolescente, como você toma remédio? Xarope, você derrama e toma de uma vez só. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era conta-gota. Ela era específica, numa obra, para uma pessoa, de um jeito. Então a inspiração da Bíblia, o Espírito Santo tinha lá uma missão, inspirar Isaías, inspirar Jeremias, inspirar Moisés. Então você tinha as inspirações, as ações específicas. No Novo Testamento é abundante. É para quem quiser, é para todo mundo. Entendeu? Então você tem a inspiração divina da Bíblia no Antigo Testamento também. Só que pessoas específicas. Tanto que você vê que poucas pessoas tinham essa ferramenta chamada Espírito Santo. E normalmente eram só os profetas. Profetas e sacerdotes. Reis. Então, eu lembro de uma aula que o professor, é engraçado quando o professor faz alguma coisa que a gente grava, né? Igual a história do Elixir. Eu lembro de uma aula que teve, que o professor colocou 3 pessoas assim na frente, de braços dados. E aí ele falou que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estavam sempre ligados, né? De braços dados. E aí ele falava assim, que no Antigo Testamento, Deus, aí estava à sua frente. O Pai estava ali agindo e atuando. Quando Jesus veio à Terra, aí o Pai deu um passo para trás de Jesus, mas eles estavam o tempo todo ligados, entendeu? E aí quando Jesus voltou, o Espírito Santo que deu um passo à frente, porque agora é Ele que está aqui conosco atuando, entendeu? Então, essa ligação que eles estão sempre juntos, desde a criação, eles estavam os 3 juntos, mas tem momentos em que a atuação de um se destaca, né? Que houve também a dispensação do Pai, a dispensação do Filho, agora estamos na dispensação do Espírito. Então, apesar de novo, da inspiração divina, da inspiração ser divina, os autores, a inspiração divina estava limitada, vamos dizer assim, aos autores. Então, por isso que você vê gêneros literários diferentes. Você vê, por exemplo, os autores, apesar de receberem através do Espírito Santo a palavra divina que deveria ter sido escrita, os autores tinham liberdade de utilizar figuras de linguagem, parábolas, enigmas. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 9. São várias referências, não vai dar para ler todas. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 9, a gente tem, por exemplo, um uso de alegoria no texto. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então nós vemos que, apesar da palavra ter sido escrita, mais uma prova de que não é um ditado verbal é de que ela foi escrita pela inspiração divina, mas utilizando recursos de linguagens do dia a dia, de acordo com a capacidade do autor.
de acordo com o conhecimento do autor. Os autores também utilizavam linguagem de senso comum. Como assim? Muitas coisas que estão na Bíblia, que foram escritas pelos autores, elas foram escritas de forma que as pessoas pudessem entender, de forma que o destinatário daquele escrito pudesse entender. Então tem muita coisa que a gente lê na Bíblia que foi escrito daquela forma para que aquele povo pudesse entender. Quer ver um exemplo? 1 Coríntios Josué capítulo 1, versículo 15. Josué capítulo 1, versículo 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desde banda do Jordão para o nascente do sol. Como assim? Da banda do Jordão para o nascente do sol? Como assim para o nascente do sol? Para onde? A gente não entende. Era para algum lugar. Nascente do sol. Nascente do sol não é um lugar. Por que ele não falou para a banda oeste até a banda leste? Porque para quem Josué estava escrevendo, até o nascente para o nascente do sol fazia sentido para eles. Outro ponto, Josué capítulo 10, versículo 13. Josué capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Mas como assim o sol parou? O sol se deteve e a lua parou? Isso não faz sentido. Se você procurar um astrólogo, e você fala astrólogo, não um astrologista, uma pessoa que estuda os astros, estuda os planetas, as constelações. Chega para ele e fala assim, olha só, o sol parou, o sol se deteve e a lua parou. Ele vai falar, isso é impossível de acontecer. Porque se o sol parar, primeiro que o sol já está parado. Então o sol não tem como parar. Quem poderia parar seria a rotação da Terra. Olha só, se a rotação da Terra parar por meio segundo, vai acontecer isso. Vai acontecer várias coisas. Então isso é impossível. Tá, mas a Bíblia diz que o sol parou, que o sol se deteve e a lua parou. Então aconteceu alguma coisa. Nosso entendimento é que a batalha estava durando e se anoitecesse, já ia perder. Então o tempo parou para que a batalha pudesse prosseguir em luz diurna e assim Israel pudesse vencer. Ah, mas como assim o sol parou? O sol parou. Para as pessoas que Josué escreveu, fez sentido o sol parar, porque eles viram, eles estavam lá. Então, às vezes a gente olha e fala assim, não, o sol não parou, é impossível, isso é uma figura de linguagem. Não, o sol parou. Não, mas como que o sol parou? Olha só, o sol parou. Ah, porque o povo atravessou o Mar Vermelho. Mas como que atravessou o Mar Vermelho? Já vi gente falando que atravessou o Mar Vermelho porque o chão subiu. Ou porque a maré secou. Hã? Porque era parte rasa. E aí foi uma época, uma hora, em que por conta da lua, a maré secou. Então a maré secou, tanto que no Nordeste tem uma praia chamada Caminho de Moisés, que é justamente isso. Você tem um banco de areia ali, e aí na maré vazia, aquilo seca, você consegue passar em terra seca. Tem gente que acha que a água parou e subiu assim, você estava passando assim e você viu o peixinho nadando, né? Igual um museu igual o parque aquático, você vai aqui no aquário aqui de Berlim, você vai andando assim, você vê o peixinho nadando. Tem gente que acha que a travessia do Mar Vermelho foi assim. E aí, como que foi? Não sei, só sei que foi. Só sei que Deus abriu. Por isso que é importante nós nos atermos ao que está escrito. O que está escrito? Está escrito que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho com os pés secos. Como que foi? Não interessa. É igual eu pergunto, mas como que a arca existiu? Não existe, não tem nada que prova que a arca existiu. Tem uma teoria que diz que a arca foi encontrada na Turquia, né? Mas ninguém consegue chegar lá. Tem uns vídeos aí, mas é o tipo de coisa que muitas das vezes nós, como seres humanos, a gente se apega e tenta entender. Só que tem coisa na Bíblia que você entende. Tem coisa na Bíblia que você crê.
se saber daquilo fosse importante para a nossa salvação, estaria na Bíblia. E Paulo fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, isso não pode. Lembre-se sempre que tudo que está na Bíblia é o suficiente para que nós possamos voltar a ter comunhão com Deus. Aleluia. Ah, mas o sol parou, a lua parou, o mar se abriu. Olha só, o mar abriu. A gente fica preocupado em saber como que o mar abriu. A gente fica preocupado em saber como que o sol parou. A gente fica preocupado em saber como que um anjo derrotou um exército de 15 mil pessoas. Não, olha só. Se preocupe em saber que no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do sufoco, Deus vai te dar livramento. Olha só. Fica preocupado em saber que não importa o que está acontecendo. Deus está ali, se for preciso parar o dia, Ele vai parar o dia. Ah, então quer dizer que Deus vai parar o dia a meu favor? Não, quer dizer que Ele vai te dar o escape. Quer dizer que Ele está junto contigo na batalha. Ah, então quer dizer que eu tenho muitos inimigos, mas Deus vai me livrar dos meus inimigos, porque um anjo Ele vai enviar um anjo e vai matar todos os inimigos. Não, Ele não vai matar inimigo nenhum. Mas fica sabendo que quando você estiver numa situação onde você não pode enfrentar, porque o exército era muito mais poderoso do que o exército de Israel, não tinha como Israel vencer a batalha, Deus vai lutar por você. Aleluia. E se Jesus mandou amar os inimigos, Deus não vai matar. Deus não vai matar. Ah, mas Deus matava inimigo no Antigo Testamento. Por que Deus... Uma vez teve uma mãe que falou porque Deus matava todo mundo. Mas por que Deus matava todo mundo? Para proteger o povo. Porque se levasse cativo, ia se contaminar. Assim como se contaminou várias vezes. E alguns que eram mais fortes e poderosos atacavam o povo, então Deus intercedia por eles. Pois é, tanto que na travessia, no caminho de Israel até Canaã, teve povo que Deus não matou. Por que Deus não matou? Porque não interferiu na caminhada, porque deixou passar. Então, apesar de ser inspiração divina, das palavras serem as palavras, os autores, eles usaram figuras de linguagem, usaram gêneros literários, enfim, linguagem de senso comum. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9, de versículo 9 ao versículo 11, Paulo diz uma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 14, do 9 ao 11. Diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que a palavra de Deus ela é para a compreensão de todas as pessoas. Todas as pessoas que leem a palavra de Deus, elas devem compreender a palavra de Deus. Diego, é impossível. Desculpa, mas Paulo estava errado, porque eu já li a Bíblia várias vezes e eu não entendi o que a Bíblia estava dizendo. Não consegui entender. Eu lia e não entendia nada. As palavras são difíceis, é rebuscado, mas palavras que eu nunca ouvi na vida, eu não consegui entender. Então, só desculpa, mas Paulo está errado. Não, Paulo não está errado. Você que está procurando ajuda errada. Como assim? O que nós falamos? Como que foi a inspiração divina para o homem? Quem estava no meio? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a peça fundamental para a compreensão do texto divino. E aí a gente entra no terceiro e último tópico da lição, que é o Espírito Santo e a Bíblia. Assim como o Espírito Santo foi fundamental para que Deus pudesse soprar a sua palavra e os autores pudessem inspirar a sua palavra, e aí conseguir reproduzir, escrever fielmente tudo aquilo que Deus queria falar, queria que fosse escrito, o Espírito Santo é fundamental para que nós possamos ler, compreender, aprender e assimilar tudo aquilo que Deus escreveu para nós. Sem o Espírito Santo, não existe compreensão da Bíblia. Não, Diego, mas peraí. Do princípio que criou Deus os céus e a terra, eu não preciso do Espírito Santo para entender. Preciso. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Eu não preciso do Espírito Santo. O Senhor é meu pastor. Ou seja, é o Senhor, Deus, que é o meu pastor. É Ele quem vai me dar comida. É Ele quem vai me colocar protegido do frio. É Ele quem vai me tirar do perigo. E nada vai me faltar. Eu preciso do Espírito Santo para compreender isso? Preciso.
Porque se você não tiver o Espírito Santo para compreender, você vai achar que o Senhor é seu pastor, é seu Papai Noel. Ele só te dá comida, abrigo e tira do perigo. Mas você não vai compreender que o Senhor é meu pastor também significa que ele vai me cutucar quando eu estiver errado, porque o cajado do pastor, ele tem uma curva para puxar, mas ele tem um espinho para cutucar. Entendeu? Sem a inspiração divina, eu não vou entender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará comida, não me faltará abrigo, não me faltará livramento, mas não me faltará prova, não me faltará tribulação, não me faltará perseguição, não me faltará dor, não me faltará luta, não me faltará tristeza, não me faltará doença. Porque nada faltará. Nada é nada. Veja bem, a gente acabou de falar que tudo que está na Bíblia tem um propósito, que todas as palavras têm um propósito, que as palavras foram escolhidas, vamos dizer assim, por Deus. Nada é nada. O que é nada? É nada. Nada é nada. Nada me faltará. Não me faltará nada. Não me faltará o bom, não me faltará o mal. Eu tenho tudo. Tudo o quê? Eu tenho tudo. Eu tenho o bom, eu tenho o mal. Tudo posso, todas essas coisas posso naquele que me fortalece. O que Paulo podia naquele que fortalecia ele? Podia comer, podia passar fome, podia ter roupa, podia passar frio, podia ser livre, podia ser preso. Então, o Espírito Santo ele é fundamental para nós compreendermos o texto bíblico. E aí é onde está o que o diácono Vinícius falou. No Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ela era limitada, ela era conta-gota, era para algumas pessoas. Por isso que, apesar de ter acesso ao texto bíblico, as pessoas não entendiam. Porque não tinha o Espírito Santo para explicar. Não tinha o Espírito Santo para ensinar. É como você pegar um livro de física quântica e querer estudar por si próprio. Você vai começar ali, mas vai chegar uma hora que você vai falar, mas é física quântica, eu não entendo. Você precisa de um professor. Você precisa de alguém para chegar e falar assim, olha só, é essa forma, é assim que funciona. E aí explicar, e você fala, não entendi, ele explica, e você fala, não entendi, ele explica de novo. Dever de casa, explica, dever de casa, explica até que você entenda. No Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Por isso que as pessoas não entendiam, por isso que as pessoas liam e entendiam errado, interpretavam errado. Precisava de um profeta, precisava de um sacerdote para chegar lá, para ensinar e tudo mais. No Novo Testamento, nós temos o quê? A abundância do Espírito Santo. Nós temos alguém que você não precisa marcar a hora. Você não precisa esperar o próximo ano, como era no tabernáculo. Ah, pequei. Bom, esperar daqui a um ano para ir lá, levar a pombinha, levar o cordeiro para poder fazer o sacrifício. Não, o Espírito Santo, veja bem. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele é Espírito. Se ele fosse pessoa, ele tinha que pegar avião. Mas ele é tão maravilhoso que ele é Espírito. Ele não precisa pegar avião. Você só chama. Espírito Santo, vem aqui rapidinho. Se você for bom o suficiente, ou se você for bom não, mas dependendo da sua relação, você não precisa nem chamar, porque ele habita dentro de você, ele já está contigo. Ou seja, nem chamar você precisa. Ele já está ali. E através do Espírito Santo nós temos a compreensão da palavra. Nós temos a compreensão das Escrituras. Então, a Bíblia, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, de 9 a 11, a Bíblia busca alcançar a compreensão de todos. Ah, Diego, mas eu leio a Bíblia e não entendo. A culpa não é da Bíblia. A culpa não é de Deus. A culpa é sua. A culpa é minha, que estou lendo a Bíblia sem um explicador. Que estou lendo a Bíblia como estou lendo um livro. Sempre que nós tivermos uma relação homem e Deus e acontecer alguma coisa errada, tenha sempre isso em mente. Na relação homem e Deus, sempre que acontece alguma coisa errada, a culpa é sempre de quem? Do homem. Do homem. Sempre. A culpa nunca vai ser de Deus, porque Deus é perfeito. Então, se eu estou lendo a Bíblia e eu não estou entendendo o que a Bíblia está falando, a culpa não é de quem escreveu a Bíblia. A culpa não é da Bíblia. Não é a Bíblia que é muito difícil. Não é a Bíblia que é muito retrógrada. Não é a Bíblia que é muito antiga. Não é a Bíblia que foi escrita há 4.000 anos atrás e não serve para quem vive em 2022. A culpa é minha, que não tenho o tradutor do lado. Que não tenho o explicador do lado. A culpa é minha, que não quero aceitar que um livro que foi escrito há 4.000 anos atrás está dizendo exatamente aquilo que eu estou passando e falando exatamente o que eu estou fazendo de errado, mas eu não quero parar de fazer o que eu estava fazendo, porque eu acho que eu estou certo, porque eu, como homem, acho que sou autossuficiente, acho que sei aquilo que eu estou fazendo. Não, a Bíblia
ela está sempre certa. Fala. Nós temos umas Bíblias atualmente que são traduzidas para as linguagens atuais justamente para facilitar. Isso. Eu acho, de certa forma, que isso é bom, só que de certa forma pode ser meio perigoso dependendo de como Sim. é traduzido, né? A gente falou isso no início da aula. A gente falou especificamente sobre as paráfrases. Mas sobre as traduções, sim, é muito perigoso. É por isso que um crente deve ter mais de uma Bíblia. E está sempre lendo, porque Vamos lá. conforme o tempo passa, Quer ver um exemplo bem prático? revelações ele guarda. Um exemplo bem prático. Você cozinha, Letícia? Quantas panelas você tem em casa? 4, 5. Por quê? Eu quero fazer outras misturas. Mas você não está fazendo tudo na mesma panela? Mexidão. É um mexidão que não dá muito certo. Né? Porque tem um alimento que cozinha mais devagar, um alimento que cozinha mais rápido. Acho que não vai dar certo. É graça, pô. Ela faz a carne, ela faz a. Um crente tem que ter mais de uma Bíblia. Por exemplo, para as crianças, as crianças usam muito a linguagem de hoje, né? Porque é uma tradução muito fácil de usar. Mas às vezes tem umas coisas meio absurdas, sabe? Assim, que você fica chocado. Mas, por exemplo, quando eu vou preparar uma aula para as crianças, eu uso a linguagem de hoje também. Porque ela às vezes vai me dar uma palavra ou alguma coisa que vai me fazer ajudar, vai me facilitar na hora de preparar a aula. Mas eu definitivamente não posso usar só ela, tá entendendo? Porque ela às vezes cai num erro. Eu lembro de uma coisa absurda que eu comentei, agora eu não estou lembrando, quando eu lembrar do exemplo eu falo, que era absurdo o que estava ali na linguagem de hoje, entendeu? Mas na verdade ela às vezes ajuda. Então, essa questão de você ter várias versões quando você vai estudar para procurar entender melhor é importante, mas você tem que descobrir saber qual que deve ser a sua base, né? De novo, O problema na relação da linguagem de hoje é que eles põem a interpretação de quem fez, entendeu? de novo, na relação entre Deus e o homem, sempre que dá alguma coisa errada, a culpa é de quem? Do homem. Ah, eu uso a linguagem de hoje porque ela é mais fácil de entender. Não é porque você está preocupado se ela diz a verdade ou não, é porque é mais fácil para você entender. Mais fácil para mim entender. Mas isso não significa que ela é a fonte da verdade. Mas porque eu não quero ter o trabalho de pesquisar, ou porque eu não quero ter intimidade o suficiente com o Espírito Santo, buscar o suficiente o Espírito Santo para ele me explicar o que eu estou lendo na Almeida Corrigida, por exemplo, eu não estou entendendo, eu corro para a linguagem de hoje, ou eu corro para a NVI, ou eu corro para uma paráfrase, a Viva, eu corro para uma outra. Mas não porque você quer buscar diferente para saber se é realmente aquilo, mas porque é mais fácil. Então toma muito cuidado. Crente tem que ter mais de uma Bíblia. Cozinheiro não tem mais de uma panela? Jiu-jiteiro não tem mais de um kimono? Crente tem que ter mais de uma Bíblia. É a linguagem de hoje. Claro, você tem a Bíblia que você prefere. Você não vai trazer, então eu vou trazer todas as minhas Bíblias para a igreja. Não, você tem a Bíblia de estudo, você tem a Bíblia normal. Eu tenho a Bíblia normal, a Bíblia que eu trago, letra grande, para cego, tudo mais, inário. Mas em casa você tem a Bíblia de estudo. Você tem a tradução em português, você tem a tradução brasileira, você tem a NVI, você tem a NTLH. Você está preparando uma mensagem, você está preparando uma pregação, você está estudando a Bíblia. Bom, você lê um versículo. Tá, o que a NTLH fala sobre isso? O que a Almeida Corrigida fala sobre isso? O que a Atualizada fala sobre isso? O que a tradução brasileira fala sobre isso? Se você conhece outros idiomas, e aí é por isso que você vê estudiosos de fato da Bíblia, ele tem que conhecer mais de um idioma, aí você vai no hebraico, você pega uma concordância, você pega que nem a gente deu para o pastor a Bíblia de palavra-chave. Você tem um texto bíblico, você tem ele em hebraico e tem em grego. Dependendo do texto, né? Então o que essa... é o texto do Novo Testamento. O que ele diz em grego? Qual é a palavra no grego? Qual o significado dessa palavra no grego? Porque, de novo, muitas das vezes a palavra não tem um significado direto. Ela expressa uma ideia. E aí, quando você pega o significado do grego, quando você pega o significado do hebraico, você entende qual é a ideia que aquela palavra expressa. E fica muito mais fácil a compreensão do texto. Acima de tudo, Espírito Santo. Aleluia. Eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Está faltando o Espírito Santo. Não, Diego, mas você não, mas está faltando o Espírito. Olha só, entre Deus e o homem, o errado é sempre o homem.
Se você lê a Bíblia e você não entende o que a Bíblia está dizendo, se você lê a Bíblia e você não consegue compreender as palavras, se você não entende o significado, não é porque você só tem a primeira série, não é porque você não fez uma faculdade, não é porque você nunca pisou numa escola, porque está faltando o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, capítulo 14, do versículo 9 ao versículo 11, de que a palavra de Deus é para a compreensão de todos. A palavra de Deus não é de compreensão daqueles que fizeram faculdade, não é de compreensão daqueles que estudaram outro idioma, não, é a compreensão de todos. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, se alguém lê a Bíblia e não entende a Bíblia, é porque está lendo a Bíblia sem acompanhamento do Espírito Santo. Peça o acompanhamento do Espírito Santo e pode ter certeza que ele vai te ajudar a compreender tudo. Mas tudo, Diego, tudo. Até se o sol parou ou se a lua parou, tudo aquilo que foi importante para você voltar a ter comunhão com Deus. Tem coisa que o Espírito Santo não vai te dizer. Porque tem coisa que Deus fala assim, olha, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Tem coisa que Deus fala assim, tem coisa que o Espírito Santo fala assim, olha só, Diego, isso aí... As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos. As que não são pertencem a Deus. Está escrito isso também. Tem coisa que não é para saber. Mas o que for para você saber, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te revelar. Que o Espírito Santo vai te ajudar a entender, vai te ajudar a compreender. Ah, tá lendo um texto da Bíblia ali. Ah, eu tô lendo 1 Coríntios capítulo 13, sobre a suprema excelência do amor. Não estou entendendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que xinga. Não entendi, não faz sentido isso para mim. Eu até ouvi isso na música da Legião Urbana, quando eu era adolescente, achava legal, mas não estou entendendo. Ora, medita, pega o Espírito Santo. Ah, mas se eu ficar meditando uma semana em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, eu vou me atrasar na leitura da Bíblia. Eu vou perder o fio da meada e não vou conseguir terminar de ler a Bíblia em um ano. Mas quem disse para você que você tem que terminar de ler a Bíblia em um ano? Você está lendo a Bíblia para quê? Você está lendo a Bíblia para quem? Você não precisa terminar em um ano. Você termina em um ano se você conseguir compreender a Bíblia em um ano. Compreender o que você está lendo. Então lê uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas. A Francine mandou uma vez um vídeo muito interessante do testemunho de uma mulher que falou que o pai dela foi batizado no Espírito Santo. O pai dela, assim, bem rápido. O pai dela se converteu e aí, no culto que ele se converteu, ele viu falando em língua estranha e ele falou para o amigo dele que era diácono, presbítero, sei lá, o que é isso aí? Ah, falar língua estranha, se batizou com o Espírito Santo e tal. Você falou, eu quero se batizar com o Espírito Santo. Tem que orar. Aí ele foi lá, orou, acho que tipo 1 hora na madrugada. No dia seguinte não foi batizado. Aí aumentou para 2. Aí aumentou para 3. Aumentou para 4, para 5, para 6, para 7. Passou uma madrugada inteira orando. Não foi batizado no Espírito Santo. Aí ele falou para a mulher dele, olha só, estou orando pouco, tem que orar mais. 2ª semana, 3ª semana, 4ª semana, não me lembro quantas semanas, mas assim, ele ficou orando a madrugada inteira durante X dias. Ele foi batizado no Espírito Santo. E comigo foi interessante. Porque ele não disse qual é o segredo. Ele não desistiu. No culto. Está lendo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Não entendeu? Para, ora. Espírito Santo, me explica. Ora de novo. Espírito Santo, me explica. Espírito Santo, me explica. Espírito Santo, me explica. Espírito Santo, olha só. Eu não vou ler o versículo 2 se não explicar o versículo 1. Agora, tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar o preço. Tudo na vida do crente tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Né? Às vezes a gente olha o outro e fala assim, pô, vai voltar de carro. Já que o Vinícius comprou um carro agora bonitão, grandão. Eu quero um carro desse. Trabalha enquanto ele trabalha. Estuda enquanto ele estuda. Ganha enquanto ele ganha. Deixa de gastar o dinheiro no que ele deixa de gastar o dinheiro. Porque às vezes eu quero ter o carro, mas não quero parar de comer McDonald's. Pergunta se ele come McDonald's. Então, eu quero entender a Bíblia como o pastor entende. Eu quero gravar os versículos como o pastor grava. Paga o preço que o pastor paga. O Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. Sempre na relação Deus e o homem, quando alguma coisa dá errado, a culpa é do homem. Se nós pagarmos o preço, se nós sempre que
que pararmos para ler a Bíblia. Se a gente, não importa onde você esteja, de novo, o Espírito Santo, ele é Espírito. Ele está com você em casa, no ônibus, no avião, em qualquer lugar. Então, é claro que existem lugares mais próprios. Ah, eu quero ler a Bíblia no ônibus. Bom, no ônibus você vai ter distração, é um lugar difícil de você ler a Bíblia. Você vai ter muita distração. Vai ter ônibus parando, criança chorando. É difícil você se concentrar, você precisa se concentrar. O Espírito Santo ele te ajuda, mas ele não faz mágica, ele te ajuda. Mas sempre que você pedir ao Espírito Santo para ficar do seu lado, te ensinando, te ajudando a compreender, ele vai fazer isso. Desde que você chame ele para fazer. Então, essa é a participação do Espírito Santo na inspiração da Bíblia. Para a gente encerrar, já passamos 10 minutos da hora. A inspiração divina da Bíblia, ela é uma doutrina. Ela é um ensinamento que deve ser observado e que deve ser respeitado. Se você, de alguma forma, tiver contato com uma pessoa, com uma denominação, com uma religião, com uma seita, enfim, com qualquer coisa que não trate a divina inspiração da Bíblia como uma doutrina, fuja. Como assim? É uma doutrina, é um ensinamento. Está na Bíblia. Não é um costume, não é um achismo, ela não pode ser deturpada. Tem coisas que você, dependendo da denominação que você tiver, cada denominação vê de um jeito. Por exemplo, calça comprida. Tem denominação que calça comprida tudo bem, não tem problema. Tem denominação que não, calça comprida não pode, tem que ser saia, a mulher tem que usar saia, o homem não pode usar bermuda. Isso é um costume. Está aberto à interpretação, está aberto a contexto histórico, está aberto a várias coisas. A divina inspiração da Bíblia não, ela é uma doutrina. Ela está na Bíblia, ela é um ensinamento, ela tem é isso. Ela não pode ser diferente. A doutrina da inspiração divina da Bíblia, ela diz que a Bíblia, ela foi inspirada. Vamos lá. Qual foi o primeiro? A Bíblia, a inspiração da Bíblia é o quê? Foram 3 pontos que a gente viu. Divinamente. Ela é divinamente inspirada, ela é verbal e ela é plena. Então a doutrina da inspiração divina da Bíblia diz que ela é divina, verbal e plena. Se você encontrar uma igreja que fala que ela é verbal e divina, mas ela não é plena, ou seja, não foi a Bíblia toda que foi inspirada, é errado. Foge. Ah, ela foi toda inspirada e ela foi verbal, mas ela não foi divina. Jesus também tem os seus toques. Não, foi o próprio Deus. Ah, mas Jesus é Deus, tá tudo. Não, olha só. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas Deus também é Deus. Então a inspiração da Bíblia, ela é divina, verbal e plena. É uma doutrina. Não fuja disso. Segundo, o maior facilitador que nós temos nos dias de hoje é o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo ajudou quando Deus inspirou a sua palavra para que os autores pudessem inspirar essa palavra divinamente, essa palavra de Deus e escrever de acordo com as suas limitações, com o seu contexto, com os seus recursos, o Espírito Santo é o mesmo e ele pode nos ajudar a entender toda e qualquer palavra divinamente inspirada para o nosso conhecimento, para que nós possamos voltar a ter comunhão com Deus. Não despreze a ajuda do Espírito Santo. Foi o que o diácono Vinícius levantou. No Antigo Testamento era conta-gota. As pessoas queriam e não tinham. Agora é abundante. Está aí. Está aí. É como se tivesse um pote de dinheiro e as pessoas não tivessem dinheiro para pagar as contas. Mas veja bem, tem um pote, vai lá, pega. Você não precisa pedir, vai lá e pega. Você não está pagando conta porque não tem dinheiro, mas está ali. Você não está lendo a Bíblia, você não está conseguindo entender a Bíblia, porque você não consegue entender. O Espírito Santo está ali, ele está parado ali, tipo, e aí? Estou aqui parado, sem trabalho. Me chama aí, quero trabalhar. O Espírito Santo está assim. E por isso que é perigoso as pessoas, como a gente fala, que ficam esperando o plano B, né? Não, Jesus voltar aí, grande tribulação, a gente está aí. Porque na grande tribulação, veja bem, a igreja vai ser arrebatada. O Espírito Santo está por causa da igreja. Quando a igreja for arrebatada, não tem Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem a interpretação da Bíblia, pessoal. Por isso que a Bíblia diz, né, que a gente vai procurar, as pessoas vão procurar não e vão vão achar. achar, mas a gente não vai
estar aqui, né? Porque tem igreja que fala mesmo. Eu ouvi Tem. É o que mais tem. uma pregação e eu fiquei assustada. Falei, não é possível. Não vai ter, eu não tô você vai abrir a ouvindo Bíblia isso. assim, e o Senhor é meu pastor, não faltará, não vai fazer sentido para você. Vai se tornar como um livro histórico para ele, como as pessoas veem aí no mundo. O que já está acontecendo. Sim. Veja bem, os sinais da volta de Jesus já está acontecendo. As pessoas pegam a Bíblia e elas acham que a Bíblia é um livro histórico, que a Bíblia é antiga, que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia precisa de uma reformulação. Tem gente que defende, tem igreja que defende a reformulação da Bíblia. Algumas igrejas alemãs, desculpa. Tem muitos pastores, tem muitos pregadores que eles pregam e depois que ele prega, ele não citou um versículo da Bíblia. Pregadores famosos, tá? Pregadores com milhões de seguidores no Instagram, com milhões de inscritos no YouTube. Ele prega sobre a vida dele, ele prega sobre o testemunho dele, ele prega sobre a experiência dele, mas ele não prega pela Bíblia. Qual é a diferença desse pregador e do na grande tribulação? A Bíblia está sendo deixada de lado. A Bíblia é a palavra de Deus. Regra de fé e de conduta. Regra de fé, conduta. Tudo que a gente precisa saber está aqui na Bíblia. Tudo que a gente precisa fazer está aqui na Bíblia. Aleluia. De novo, eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de sim e não. A Bíblia é um livro de manual. É um manual de regra, fé e prática. Ou seja, eu posso usar papel branco na impressora? Deixa eu ver na Bíblia se está escrito. Não vai estar escrito. Mas lá vai ter as diretrizes para você poder compreender, entender e decidir se você deve usar um papel branco ou não. Então eu posso entender assim que a Bíblia ela é tão divinamente inspirada que para indivíduos, tipo assim, se eu ler a Bíblia, tá bom, eu pego a Bíblia, oro, peço o Espírito Santo, né, discernimento e tudo mais, e aí assim, para mim como pessoa, a Bíblia vai me falar o que eu preciso saber como ser humano, como servo de Deus, o que eu preciso saber para fazer o que Deus quer que eu faça, tipo assim, para entender e tudo mais. Então assim, a Bíblia ela age individualmente também, né? Entendeu? Como assim individualmente? Tipo assim, a Bíblia não vai... o que eu vou ler, eu posso estar lendo a mesma coisa que você, mas talvez Deus fale comigo diferente do que falou com você, não é isso? Sim, mas cuidado que foi o que a Letícia levantou no início da aula. Apesar da Bíblia da compreensão, da revelação ser particular para você, apesar da revelação ser particular, ela não é de particular revelação. Ou seja, interpretação. Você lê um versículo, o versículo fala com você de uma forma e ele fala comigo de uma forma diferente. É por isso que eu prego sobre um versículo hoje, é uma mensagem. Você prega sobre o mesmo versículo na semana que vem, é uma outra mensagem. Por quê? A palavra de Deus ela é viva. Sim. Ou seja, não é aquilo, é aquilo. Dependendo da situação. Às vezes você mesmo, se você lê hoje é um significado, fala de uma forma, se você lê amanhã é de outra forma, porque os momentos da sua vida são diferentes. No entanto, não existe uma revelação, uma interpretação particular de alguém. Como assim? Meus irmãos, eu queria falar com os irmãos hoje, o pastor me chamou para pregar e foi muito bem, porque essa semana o Espírito Santo me revelou que a Bíblia, agora ela vai dizendo que nós não devemos mais amar nossos irmãos. Eu devo amar somente aquele que é do meu sangue. O Espírito Santo me revelou isso essa semana, eu falei que não. Mas a Bíblia, então... A interpretação não é particular. Ou seja, você não vai ter ninguém... Ou também não tem uma interpretação só. Uma interpretação única. Não pode. Entendeu? O que você entende, eu tenho que entender. Como a gente leu lá em Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. A compreensão é para todos. Então não pode existir uma pessoa, se existir está errado, uma pessoa que fala assim, olha só, eu escrevi aqui um livro, que esse livro foi uma revelação diretamente do próprio Deus para mim, mas que não está na Bíblia, porque somos diáconos diferentes. Não, isso não existe. Entendeu? O que existe é, eu li uma passagem, eu estudei, e o Espírito Santo me ajudou a chegar a essa compreensão e eu escrevi um livro. Mas tudo que eu escrevi tem que estar baseado na Bíblia. Entendeu? Não pode ser um escrito novo, com a minha experiência, enfim. Então você tem livros muito bons. É o que acontece hoje, né? O que acontece hoje é isso, a pessoa escreve e ela vende aquilo como se o próprio Deus revelou a ela e somente a ela. Não.
Aquilo que Deus revela a mim, Ele pode revelar a você, desde que você pague o mesmo preço que eu paguei, desde que eu pague o mesmo preço que a Letícia pagou. Mas ambas as revelações, elas estão completas na Bíblia. Ok. Se você comparar com a Bíblia, você vai achar. Então não caia na pessoa que, olha só, eu escrevi aqui um livro, ó, Deus falou comigo aqui direto e isso aqui você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, tá errado. Pai, Nem na Bíblia você encontra. já vi pregador falando isso. Irmão, Deus me deu uma palavra, o pastor me chamou para pregar, Deus me deu uma palavra essa semana que nem na Bíblia você encontra. Sai pela porta na hora, na hora. Repreende, expulsa, sai em nome de Jesus e estou saindo também. Porque tudo que alguém, que o Espírito Santo dá para alguém, como uma interpretação da Bíblia, não é uma interpretação nova, mas é Uma revelação do que está escrito. uma revelação, uma compreensão do que já está escrito. É isso. Não é uma interpretação nova, é a compreensão do que já está escrito. Aleluia. Entendeu? Que Deus abençoe.